Olá, pessoal, tudo bem? Ó, após fechar o semestre, o estudante de direito reencontra os amigos. Ai, que semestre que tá demorando a passar, não é mesmo, pessoal? Ainda mais depois dessa pandemia, pense. Mas vamos lá para a nossa quarta parte, nossa quarta aula sobre prescrição. Vamos resolver agora uma questão de concurso que resume o conteúdo das duas primeiras aulas, duas últimas aulas que vimos, tudo bem? Sobre a prescrição da pena de multa e da pena restritiva de direito. Olha essa questão da Fundação Carlos Chagas. Diz o seguinte: Rubens está sendo processado por crime de peculato praticado no dia 3 de fevereiro de 2008, quando tinha 20 anos de idade. Opa, falou em 20 anos, o que a gente já pensa? Fique esperto. Se falar de prescrição 20 anos, esse prazo vai correr o quê? Pela metade. A denúncia foi recebida no dia 5 de junho de 2008 por uma sentença judicial publicada no Diário Oficial no dia 10 de novembro de 2011. Rubens foi condenado a cumprir uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos e meio em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias multa. A pena privativa de liberdade aplicada pelo magistrado foi substituída na forma do artigo 44 do Código Penal por uma pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e por 10 dias multa no valor unitário mínimo. Então veja, o Rubens foi condenado a 2 anos e meio de reclusão e ainda a uma pena de multa. Só que ao invés de cumprir essa pena, ele recebeu o benefício do artigo 44, que diz que as penas de até 4 anos podem ser substituídas por penas alternativas, as penas restritivas de direito. Então, essa pena de 2 anos e 6 meses foi substituída por uma prestação de serviço à comunidade. Então, pelo mesmo prazo da pena substituída, né, da pena privativa de liberdade aplicada. Então, o que isso quer dizer? Por quanto tempo o Rubens terá que prestar o serviço à comunidade? Pelo mesmo prazo de 2 anos e 6 meses. É o tempo que ele vai ter que prestar serviço à comunidade. Vimos também na aula passada que o prazo para ele prestar esse serviço dessas penas restritivas de direitos, eles seguem o prazo de prescrição, o mesmo prazo das penas privativas de liberdade, é o mesmo prazo do 109. Então a gente vai ter que olhar lá na tabelinha do 109 os 2 anos e 6 meses para a gente saber em quanto prescreve essa pena dele, essa pena alternativa que ele recebeu. E ele recebeu também uma pena de multa. E aí manteve essa pena de multa que ele vai ter que pagar além da pena alternativa restritiva de direito. E vimos na aula passada também quanto tempo prescrevem as penas de multa. A pena de multa prescreveria em 2 anos se ela fosse a única aplicada. Mas, no caso, ela é aplicada juntamente com uma pena privativa de liberdade que foi substituída. Então, ela vai prescrever no mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Tudo bem? Então, vamos lá. A sentença transitou em julgado no dia 10 de janeiro de 2012. Nesse caso, após o trânsito em julgado, a prescrição para as penalidades aplicadas ao réu verifica-se no prazo de... Lembrando que todo prazo que a gente achar, o que a gente vai fazer com ele? Reduzir de metade, porque ele era menor de 21 anos na data do fato. Tudo bem? Então, vamos lá. 2 anos e 6 meses de reclusão prescreve em quanto? Né? Vamos ver a pena dele aqui. 2 anos, 6 meses, olha a tabelinha do 109 e me diga, 2 anos, 6 meses prescreve em 8 anos. Se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4, 2 anos e 6 meses está aqui. A pena de multa vai prescrever nesse prazo, a pena restritiva de direito todo nesse prazo de 8 anos. Só que tem um porém. O que o Rubens era na data do fato, menor de 21, ele tem uma benesse, não é? Esse prazo é reduzido de metade. Então, vai prescrever em 4 anos, né? Porque ele tinha 20 anos na data do fato, ele faz jus a esse benefício do artigo 115 do Código Penal, que reduz de metade quando ele é menor de 21 na data do fato. E aí vai prescrever em 4 anos. E vimos que esse prazo de 4 anos, ele também é da pena privativa de liberdade, é o mesmo para restritiva de direito, por prestar serviço à comunidade, que ele vai fazer. É o mesmo prazo, diz o artigo 109, então é 4 anos. E é o mesmo também da pena de multa, que a pena de multa, quando ela é aplicada cumulativamente, ela prescreve no mesmo prazo da pena maior, né? Da pena mais grave, da pena privativa de liberdade. Então, todo vai prescrever em 4 anos. Olha as alternativas que temos aí. Dê uma olhada em 2 anos para a privativa de liberdade, para as multas, em 8, em 4.
você pode ficar em dúvida entre o C e o D, ó. 4 anos para privativa de liberdade e para de multa ou 4 anos para privativa de liberdade e 2 anos para de multa? 4 anos para ambas, não é mesmo? Porque elas foram aplicadas juntamente. Perfeito, muito bom. Essa foi uma boa revisão. O último tópico da aula de hoje, que eu gostaria de falar, são causas que interrompem a prescrição, causas interruptivas da prescrição. Toda vez que o Estado trabalhar, que o Estado for eficiente, o prazo de prescrição vai se interromper. O que significa interromper? Parar de correr e começar do zero, começar do início. Então, no dia do crime, a regra geral, praticou um crime, o crime se consumou, começa a correr a prescrição. Quando o juiz pratica o ato de receber a denúncia, a acusação do MP, o Estado trabalhou, o juiz trabalhou, o Estado, o juiz trabalhou. Interrompe o prazo de prescrição, começa a correr do zero. Quando o juiz dá a sentença, o juiz trabalhou. O que acontece com a sentença, com o prazo de prescrição? Ele zera. E quando a gente começa a cumprir a pena, o que acontece? O Estado está sendo eficiente, fazendo cumprir a sua sentença. Também zero o prazo de prescrição. Cada um desses marcos, eles interrompem a prescrição. O Estado trabalha, ele é eficiente, o prazo volta a contar do zero. Tudo bem? São causas interruptivas da prescrição. Essas causas estão no artigo 117 do Código Penal e eu já te adianto que é muito importante memorizá-las. As questões de concurso costumam cobrar essas causas e o aluno precisa saber de cor. Vamos ver quais são. O curso da prescrição interrompe-se. Vimos que interromper, olha aqui, interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção, do zero, né? Salvo a exceção que a gente vai ver adiante. Tá certo? Então, primeira coisa que interrompe a prescrição, recebimento da denúncia ou da queixa. Quem oferece a denúncia? É o Ministério Público na ação penal pública. Quem oferece a queixa-crime? A vítima na ação penal privada. O oferecer não interrompe a prescrição. O que interrompe é o ato do juiz, nem do promotor e nem do particular, é o do juiz que recebe a denúncia. É o recebimento que interrompe a prescrição. Esse é um peguinha que muitas questões de concurso gostam de cobrar. Também interrompe a prescrição a pronúncia e a decisão confirmatória de pronúncia. O que é pronúncia? É uma decisão no rito do júri, dos crimes dolosos contra a vida, como o homicídio, por exemplo. O juiz-presidente pronuncia o réu, ou seja, encaminha esse réu para julgamento perante o conselho de sentença, perante os jurados. E se ele pronunciou e o réu recorreu, o tribunal confirma a pronúncia, também esse ato do tribunal interrompe a prescrição. Tudo bem? Só existe pronúncia e decisão confirmatória de pronúncia no rito do júri. Também interrompe a prescrição. Pela publicação da sentença ou acordo condenatório recorríveis. Se você recorre, se o juiz ao dar a sentença, publicou a sentença, interrompeu a prescrição, porque o Estado trabalhou e foi eficiente. Se você recorreu dessa sentença e o tribunal confirmou essa sentença condenatória, também interrompe a prescrição, porque o Estado juiz está trabalhando. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena, se a pessoa está forajuda, eu recapturo para que ela vá cumprir a pena, também interrompe a prescrição. Tudo bem? E pela reincidência. Se a pessoa reincidir, cometer novo crime, vai interromper a prescrição. É uma sanção para ela que continua cometendo crimes, que não se emendou. Tranquilo? Então, vamos ver essa questão aqui da VUNESP. O oferecimento da denúncia ou da queixa não interrompe a prescrição. Quem oferece a denúncia? O promotor, na ação penal pública. Quem oferece a queixa? O particular ofendido na ação penal privada. O oferecimento da denúncia ou da queixa interrompe ou não a prescrição? Não interrompem. O que interrompe é o recebimento, é o ato do juiz. E a questão diz que não interrompe. Então, essa questão está verdadeira, ela está certa. O oferecimento não interrompe, o que interrompe é o recebimento. Tudo bem? E essa questão do Joaquim. O que é que o Joaquim andou aprontando? O Joaquim foi denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica prevista no Código Penal. A inicial acusatória, que é a petição inicial, que é a denúncia do Ministério Público, foi recebida em 3/10/2007. Opa, o recebimento, o que faz? Interrompe essa prescrição. O juiz da causa, por meio de uma sentença publicada em 19 de julho de 2012, condenou o réu a pena de 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto,
mais pagamento de 15 dias multas. Não houve recurso do MP e a defesa interpôs a apelação, alegando a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Nessa situação, deverá o tribunal negar provimento ao apelo? Sim ou não? Qual foi a pena do Joaquim? 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão. O MP recorreu? Não. O MP não recorreu, só a defesa que interpôs a apelação. Se o MP não recorreu, essa pena pode piorar? Pode aumentar? Não. Essa pena se estabilizou. Então, qual foi a pena final do Joaquim? Como é o recurso exclusivo da defesa, só pode melhorar para ele, ou ele ser absolvido ou a pena diminuir. Não dá para piorar porque o MP não recorreu. Então, essa pena de 1 ano, 10 meses, 15 dias prescreve em quanto? Bom, Joaquim não é menor de 21, não é maior de 70. Vamos lá na nossa tabela do 109. Olha lá. 1 ano, 10 meses, tananã, prescreve em quanto tempo? Olha aí, em 4 anos. Se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não excede a 2. 1 ano, 10 meses é uma coisa, prescreve em 4 anos. Então, será que já está prescrita essa pena do Joaquim? Recebeu a denúncia, o que acontece? Quando recebe a denúncia, o que acontece com a prescrição? É interrompida, é um ato do juiz, o Estado trabalhou. Quando interrompe, começa a contar do zero. Qual o segundo fato que eu descrevi que interrompe a prescrição? O juiz publicou a sentença. Publicou a sentença em 19 de julho de 2012. Passaram-se quanto tempo? 5 anos, não é isso? Data da sentença, 2007 a 2012. E aí, o que acontece quando tem a sentença? Interrompe a prescrição. Só que a prescrição aconteceu nesse ínterim aqui, né? Houve essa prescrição porque passaram-se mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. A sentença interrompeu a prescrição, mas já estava prescrito. Então, deverá negar provimento ao apelo da defesa? Não, o tribunal deverá dar provimento ao apelo da defesa. A defesa tem razão, houve a prescrição. Passaram-se mais de 4 anos entre o recebimento, a denúncia e a data da sentença. O Estado tem que ser eficiente a todo momento. Esse é um tipo de prescrição chamada intercorrente, que ocorreu entre essas fases. Tudo bem? Bom, pessoal, e há alguns casos também que, além de interromper a prescrição, que são esses atos, há casos que impedem a prescrição de correr. Impede de correr porque o Estado não é desidioso ou Estado desinteressado, não. Nessas causas aí, existem algumas situações que impedem o Estado de promover a justiça. E nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Um grande beijo para você e a gente continua daqui a próxima parte. Tchau, tchau!